a interpretação. O que a gente falou também muito quando a gente estava comentando sobre Terra Devastada, que é justificar algumas coisas do seu personagem. Muitas vezes, quando eu aprendi, nas primeiras vezes que eu joguei RPG, aprendi a criar personagens, a pessoa que mestrava pra mim falou assim, pensa primeiro na história, no que você quer que ele seja, e aí depois você adapta a ficha àquilo que você pensou. Você não precisa necessariamente ter conhecimento do sistema, ou já pensar no combo, o que quer que seja. Você pensa primeiro no conceito do seu personagem. Você pode, inclusive, usar um conceito de um personagem que já existe na cultura pop, igual a Nanda falou, algum personagem que você já gosta, um livro que você leu, pega seu arcabouço cultural aí, né, que a gente tá falando, para poder trazer algum personagem, copiar mesmo, ou se inspirar naquele personagem que você gosta. E aí você, é um personagem que ele é furtivo, ele é meio fechadão, assim, ele não gosta muito de conversar, ele é órfão, não sei. Então você já tem uma série de antecedentes, uma série de conceitos que você pode utilizar na criação do seu personagem, quando você for fazer a ficha dele. E aí, a mesma coisa quando você depois estiver interpretando esse personagem durante o avançar da história. Você sempre vai ter aquelas informações que você trouxe na criação dele, aquelas informações que você trouxe no antecedente dele, na história dele, para guiar a maneira com que ele vai fazer as coisas. Então, igual eu falei assim, meu personagem sempre foi fechadão e tudo mais. Então, provavelmente ele não vai ser o cara que vai sentar lá na frente na taverna e começar a conversar com todo mundo. Vai ser o cara que vai ficar sentado na parte mais no fundo e vai deixar a conversa para os outros personagens. Então, isso tudo já vai guiar a interpretação que você vai ter dele a partir de como você descreveu, como você fez a história no qual ele surgiu. Eu não vou nem entrar muito nessa questão também, porque depois que eu fui ver que a gente tem um outro tópico que é também sobre guiar. O contrário. Guiar. Não, e também tem como guiar as coisas que o personagem sabe fazer, as atribuições. Então, mais pra frente, eu vou falar também sobre a importância do background no conhecimento técnico daquele personagem. Eu sou muito favorável a usar o background para guiar a interpretação, tanto que eu fiz o mistério, que é basicamente isso. Você cria o background para que justifique as ações do seu personagem. E no D&D, não vou falar do Eras, que é o que a gente joga aqui, você tem que desenvolver, antes de desenvolver sua classe, vamos falar assim, você tem que desenvolver sua raça. Você não é primeiro nível de personagem, você não é guerreiro. Você só vira guerreiro depois que você for quinto nível de personagem. Então, antes disso, você tem que ser humano de primeiro nível, de segundo nível, terceiro nível, você vai crescendo. E as habilidades que você ganha, os talentos que você ganha para a sua raça, são os talentos que te deixam, né, te explicam a sua origem. Então você pode ser um negociante, você pode ser um filho de rico, você pode ser um plebeu, você pode ser, ou no caso dos elfos, você pode ter uma ligação espiritual com a natureza, você pode ter um pressentimento do que pode acontecer no dia, você sabe o que está acontecendo ao seu redor, ou os anões, que você nasceu em determinado clã, que você tem uma determinada profissão, e isso daí é o que determina. Por quê? Porque quando você puxa o antecedente e coloca ele na tua ficha, você não pode contrariar. É a mesma coisa você contrariar você mesmo, a não ser que tenha algum elemento que você fala, a partir daqui existe uma mudança. Eu era um corredor de 100 metros rasos, um atleta, agora eu não corro mais. Por que você não corre mais? Sei lá, perdeu as pernas. No joelho. Perdeu as pernas, não, tô fora de forma, não, tive que trabalhar para sustentar a família. Aí você tem uma coisa que vai contra, mas no resto, eu sou um cara que sempre fui atleta, sempre fui um cara corredor, tá lá assim, participou das Olimpíadas, né? Ele foi do time de atletismo das Olimpíadas. Aí o cara não tem porte físico, não tem capacidade, não se interessa por isso, não. O que aconteceu? Por que então você montou todo o background falando que o cara era um atleta e agora ele não tem nada de atleta? Botar um relógio, ninguém fala, eu parto pra fora, pra próximo. Não, tá esperando, mais uma vez, esperando a Fê. Eu vou aproveitar e vou falar. É que eu acho que... Beleza. É que esse, na minha cabeça, é tipo... É só RPG isso.
O antecedente do personagem guia a interpretação. Isso. É RPG. Interpretação de personagem. Porque, assim, o antecedente é a história do personagem. É só isso, assim. Eu te entrego Você vai numa peça de teatro, e aí o cara vai te entregar um resumo do que é o personagem. O personagem fulano é um açougueiro. Aí o cara aparece, entra em cena com uma roupa de astronauta. Você olha e fala, o que tá acontecendo aqui? O que houve? O personagem não era um açougueiro? Ele é um açougueiro astronauta? Não, ele é um açougueiro. Por que ele usa roupa de astronauta? É o estilo dele. Porra, não funciona Açougueiro assim. na estação espacial? É isso. Então, assim, caralho, existe uma história do personagem. Se você não usa isso pra interpretar o personagem, você tá fazendo outra coisa. Você tá só sendo caótico. Então, tipo assim, a história o antecedente é a história. Lembrando que sessão passada já é antecedente do seu personagem, tá? É isso, entendeu? Tipo assim, cara, se você escrever um antecedente de personagem, você estabeleceu o que é o personagem. Se você for interpretar o personagem, você tem que interpretar o antecedente. Tudo que ele fez e tudo que ele faz. A história dele é aquilo. Você não precisa interpretar ele naquele momento. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Tipo assim, não, eu era um acólito e agora eu não sou mais. Eu sou um ex-bandido. Ok, então você não é mais um bandido. Mas você também não pode virar e falar assim, então, eu nunca fui um bandido. Você tá mentindo? Não, eu tô interpretando um personagem que nunca foi um bandido. Você não tá interpretando o personagem que você construiu. Você tá interpretando outra coisa. É tão básico na minha cabeça, porque, tipo assim, é um jogo de interpretação de personagem. Então, você criou um personagem, você interpreta ele. É só isso, é o conceito. Ele foi bandido, por exemplo, ele não é mais, ele foi. Então, mas como é que eu vou colocar isso nas ações dele? Cara, ele tem uma malemolência. Ele sabe quando o outro tá enganando, ou ele sabe quando tem alguém fajutando, passando o outro pra trás. Ele sabe quando alguém tá prestes a ser assaltado, esse tipo de coisa. Você pode ter uns contatos ainda da época. Exato. É isso, entendeu? Tipo assim, o antecedente é a história do personagem, é como ele chegou até aqui, é como ele chegou até esse ponto. Você tem que interpretar isso, senão você tá só interpretando uma outra coisa. Você tá interpretando um personagem que não é o seu, é outro. É um outro personagem, ficou na sua cabeça. Você não botou ele na ficha. Então é só seguir a ficha. Escrever a ficha, pessoa do personagem, interpreta o personagem. Ele tem que guiar a sua interpretação, senão não é. Você tá fazendo outra coisa. Tá jogando outra coisa. Que Podemos seguir ou você vai falar, Fê? tá puto. É que a Fê tá banando aí, eu não sei se ela tá com Sem calor. palavras. Pode vamos seguir. Então vamos seguir, Não, então. isso pode seguir, tá de boa.